vejo o mar e as estrelas, o voar de um pássaro, o sorriso de uma criança, tua firmeza, ternura, teu poder, harmonia, o equilíbrio e acima de tudo amor. Obra de tuas mãos, ó meu Senhor, meu bom pastor. Tu que és princípio e fim, o Supremo Criador, e sem ti nada se realizou. Para Noé tu foste a arca, para José prosperidade, e Moisés viu os teus feitos por Israel. Misericórdia também, que se renova a cada manhã. A tua paz que excede a razão está no coração dos que somente em ti esperam.
dia, boa tarde, boa noite. Depois de ouvir essa linda canção, né, que foi feita pelo meu parça, meu amigão, meu irmão em Cristo, Marcial de Souza, e tivemos o privilégio de gravar com o nosso ministério, né, o Ministério Trio, com a voz do Tito Cruz, Marcial na bateria, eu nas guitarras, violões, Genilson no contrabaixo, Gustavo Soares no teclado, e William na percussão. Foram tempos maravilhosos e, bom, quis compartilhar essa música com vocês, que é uma música que tem me abençoado o meu coração durante décadas, até o dia de hoje, né? Então vamos hoje falar um pouquinho sobre 2 convites de Jesus para nós. E os 2 convites falam para a gente ir para algum lugar, né? Para ir a um determinado lugar. O primeiro deles é para ir até Ele, até Jesus, né? Que diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Né? E o segundo convite diz assim, em Mateus 28, 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa música maravilhosa que nos traz, além de te adorar, nos traz uma mensagem também de amor, de cuidado, e nos mostra que o Senhor é o Senhor da história, é o Senhor absoluto. Agora pedimos, Senhor, fale aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos falando aqui sobre os 2 convites, né, de Jesus para nós, que nos dizem para onde nós devemos ir, né? Desligar esse som aqui, né, para não perturbar. O primeiro convite de Jesus é para ir até Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Um convite para todos nós. Né? E o segundo convite é para ir e fazer discípulos. Né? Em Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Os 2 convites são para ir para algum lugar, né? Agora, nós não podemos pensar no segundo convite, que é para ir e fazer discípulos, sem primeiro passar pelo primeiro convite, que é: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e ainda diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na última semana nós falamos um pouco, né, sobre isso, sobre trocar o fardo nosso com o fardo do Senhor, que é mais leve. Mas hoje vamos falar do vinde a mim, do descansar nele, do ir até Ele, né? É interessante que para muitos o segundo convite se torna um peso muitas vezes. Parece que fica pesado e fala assim: não, eu não tenho chamado, eu não tenho dom, não tenho talento, mas isso é para todos nós. Vão, assim como o primeiro convite: vinde a mim que estás cansados, eu lhes darei descanso. O segundo: vão e façam discípulos de todas as nações, é para todos nós também. Né? E não se trata de dom e talento, porque o Senhor disse assim: ensinem a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Ou seja, o primeiro convite, que é ir até o Senhor e descansar nele, entender que Ele está sempre com nós outros, é o que nos ajuda a ir e fazer discípulos de todas as nações. Né? Agora, o interessante é que muita gente está querendo ir ou vai fazer o segundo convite,
sem ter passado pelo primeiro. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo porque quando nós vamos até Jesus, nós vamos a Ele, nos entregamos nosso fardo para Ele, descansamos nele, Ele vai trabalhar no nosso caráter, Ele vai transformar as nossas vidas. E o ir e fazer discípulos das nações não é nada mais, nada menos do que convidar essas pessoas das nações para irem até Jesus e descansar nele. Então é algo que nós vivenciamos, é algo que nós vamos ensinar, né? Ensinar as pessoas a crer em Jesus, a conhecer Jesus, a confiar em Jesus, a descansar em Jesus. Não tem muita coisa, tem tanta coisa para ensinar, né? À medida que nós vamos aprendendo, nós vamos ensinando também. Mas o peso, ele sai de nós quando nós entendemos uma coisa. Esse é id, né, que é a palavra id, vão, né, vão, id. No grego, ele não é imperativo, né? Ele significa indo, né? Indo. Então, assim, enquanto vocês vão, façam discípulos, preguem o evangelho, façam discípulos. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Então, esse indo pode significar muitas coisas. Hoje conversava com um amigo meu, Gustavinho, lá de Maringá, né? Um grande abraço. E a gente sempre troca ideia de manhã, ele pesquisa alguma coisa, sempre conversa comigo, eu também pesquiso do lado de cá, e a gente vai conversando das coisas do Senhor, é muito edificante para os dois, né? Não é que eu seja o mestre e ele o discípulo. O discipulado, para mim, não é nada mais, nada menos que relacionamento. Jesus nos chama para relacionamento, né? Quando ele falou com a mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Jesus está falando nada mais, nada menos do que um relacionamento com Deus. E esse relacionamento também deve ser com os nossos discípulos, que não são nossos, né? Como disse um pregador aí uma vez, não são nossos discípulos, são discípulos de Cristo, na verdade. Então, ide, vão e façam discípulos de Cristo, não seus discípulos. Não posso dizer meu discípulo, eu faço discípulo de Cristo, né? Paulo disse: sede meus imitadores, né? Assim como eu sou de Cristo. Então, o que Paulo tá dizendo aí, eu imito a Cristo, né? Então vocês vão terminar imitando a Cristo. Paulo não disse sejam como eu, ele diz sejam como Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo está discipulando, está ensinando as pessoas a irem até Jesus, né? É muito lindo, cara. O Evangelho é maravilhoso, é algo lindo, né? Tem que ser algo leve, não é um peso você fazer um discípulo. Você conversa com alguém, você tem um relacionamento com alguém, é isso que importa, é isso que importa. Não importa se você vai ter milhões de pessoas assistindo seus vídeos, e dos quais um ou dois vão entender o que você falou, porque essas pessoas realmente têm ouvidos para ouvir. A palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tem pessoas que vão ter ouvidos para ouvir o que você está dizendo, o que você está ensinando. Tem outros que não. Esse não é problema seu, né? Aquele que convence o Senhor, quem dá entendimento ao Senhor, quem abre nossos ouvidos espirituais é o Senhor. O que você deve fazer é apenas semear, né? Eu sempre gosto de falar isso, gosto de frisar isso aí. Então, se você quer pregar o Evangelho, se quer sair, fazer discípulos, você nem deveria sonhar em sair do seu lugar sem primeiro aceitar o primeiro convite, que é ir até Jesus e deixar que Ele trabalhe no seu caráter, deixar que Ele trabalhe na sua confiança, deixar que Ele trabalhe na sua fé, né? E o interessante também da palavra ir, né, do grego, que não é um imperativo, mas é um particípio, né, indo, particípio,
é que você vai fazer outras coisas, né, no meio desse caminho. Você não vai deixar de criar seus filhos, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de, de cuidar bem da sua esposa, do seu marido. Você não vai deixar de fazer as coisas que você tem que fazer. Mas enquanto você vai, você faz discípulos. E obviamente os primeiros discípulos vão ser os da sua casa, vão ser seus filhos. Tem muitas pessoas que se preocupam tanto com o ministério que perdem seus filhos. Perdem seus filhos para a droga, perdem seus filhos para a prostituição, perdem seus filhos para a imoralidade, perdem seus filhos para um monte de coisa. Porque estiveram ausentes, foram lá para pregar o evangelho não sei aonde e esqueceram da própria casa, né? Que deveria ser o nosso primeiro ministério. Hoje eu estou aqui na Inglaterra, eu e minha esposa estamos aqui cuidando do meu neto, ajudando ele, vendo ele crescer, ajudando ele na homeschool. Minha filha trabalha, né? Então a gente está aí para dar essa força, para ajudar. E é um ministério, cara, é um ministério, não é fácil, não é fácil. Você está aí todos os dias fazendo a mesma coisa. Mas enquanto isso, aí o Gustavinho me liga de manhã, a gente conversa. Aí outra pessoa me tem uma pergunta, aí eu posso fazer gravar uma mensagem para postar ali nas redes sociais para que outros possam ouvir. E no dia a dia nós vamos indo e vamos fazendo discípulos. Vamos indo e fazendo discípulos sem deixar de fazer as coisas que nós devemos fazer. Mas nós não podemos deixar de fazer discípulos. Né? Não importa se é 1 milhão, se são 50, mas começa por um. Né? Faça discípulo, ensine, abençoa com o que você tem, com o seu conhecimento. Né? Então a expressão de todas as nações não significa países, você tem que ir para países. Né? Por exemplo, nós estamos num país aqui, eu estou num país no qual eu prego para várias nações. Nações, nesse caso, do grego aí, não sei como se pronuncia, mas é panstaetne, que significa povos étnicos, né? Significa povos, não é países, povos étnicos. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou pregando aqui para vários povos. Né? Na nossa igreja tem, ali em Manchester, tem 3 cultos. Tem um culto em inglês, tem um culto em português e tem um culto em espanhol. Por quê? Porque temos gente de várias nações ali. Tem ingleses, tem jamaicanos que falam inglês, temos ali africanos que falam português, de vários países da África que falam português, temos brasileiros, temos portugueses, depois temos do espanhol, temos latinos, temos espanhóis, e é uma maravilha, quando você prega naquele lugar, você está pregando para as nações, você está discipulando as nações, né? De uma tacada só. E é maravilhoso isso, porque você está cumprindo o ID, mas não esqueça da sua casa, não esqueça dos seus, não esqueça dos seus filhos. Gaste tempo com seu filho. Ensine seu filho a andar de bicicleta, ensine seu filho a fazer outras coisas que ele não sabe fazer sozinho. Não deixe de fazer isso também, você pode considerar como ministério, né? Mas se você for lá para o ID alocadamente, for lá para as nações, eu vou pregar o evangelho, você larga a família, não estou falando de deixar a família, você leva a família, mas você nunca está presente para eles de fato. Pode estar presente até de corpo, mas não está ali, está só pensando em ir, pregar, e vai deixando, não vê os filhos crescer, não vê a infância dos seus filhos passando, não vê, não percebe, não vê a adolescência chegando, quando você se dá conta, já são adultos e cheios de problemas. Quantos amigos que eu tenho aí, que os filhos têm problemas, têm vários tipos de problemas, e eles falam, não, eu devia ter gastado mais tempo. Então, esse indo e fazer discípulo significa você vai indo, mas vai desfrutando do processo. Se você focar no alvo, eu tenho que ir fazer discípulo e vai deixando de fazer as coisas que tem que fazer, você está fracassando. Está fracassando. Então, eu quero encorajar vocês a fazer discípulos sim, mas indo. Enquanto vai indo, enquanto vai fazendo as outras coisas.
vai fazendo discípulos de uma maneira suave, de uma maneira tranquila. Não deve ser um estresse ir e fazer discípulos. Porque primeiro nós fomos até Jesus, confiamos nele, descansamos nele, fomos curados por ele, fomos transformados no nosso caráter por ele. Então isso deve ser algo mais suave, mais tranquilo. Hein? Fazer discípulos deve ser algo que você tem que desfrutar. Não deve ser um peso, não deve ser uma coisa pesada, sabe? Que você carrega. Esse fardo que nos falamos a semana passada, é como se estivéssemos continuando com isso, né? Pegar o fardo de Jesus. Vamos fazer da maneira de Jesus. Ele falou, vão que eu vou estar com vocês. Mas primeiro, vinde a mim. Vinde a mim, que eu vou dar descanso, vou trabalhar em vocês, vou transformar o seu caráter, vou deixar vocês prontinhos para ir e fazer discípulos. O que você vai ensinar para esses discípulos? Jesus está dizendo, vinde. Isso que você vai ensinar. Você vai ensinar os discípulos a irem até Jesus. Né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos para Jesus. Você não vai pegar discípulos e transformar eles em pessoas dependentes de você. Não, você vai transformar eles em pessoas dependentes de Cristo. Pessoas que caminham depois sozinhos, vão a Cristo sozinhos, vão fazer outros discípulos sozinhos. Isso é o gostoso desse id, desse fazer discípulos, é o relacionamento, né? Eu vou te falar, muitas vezes a gente pensa, e já pensei várias vezes em largar tudo, falar, chega, já deu, já tá bom, né? Poucas pessoas estão ouvindo o que a gente fala e tal. Mas aí depois Deus nos surpreende, porque a pessoa manda alguém mandar um e-mail, ou ligar, ou mandar uma mensagem dizendo, cara, eu tenho sido abençoado pelas suas palavras, tenho sido abençoado com essa canção que você ministrou, fui abençoado com o estudo que sua esposa deu outro dia aí, a Cleo, né? Então isso levanta a gente, faz a gente continuar. Nós vamos continuar. E eu quero te incentivar a continuar fazendo discípulos, pregando o evangelho, convidar as pessoas a irem até Jesus, sabe? É isso que nós temos que fazer. É isso que nós precisamos fazer. Aproveite as redes sociais, aproveite os meios de comunicação que nós temos hoje disponíveis. Dá uma ligada para um amigo seu que tem muito tempo que você não conversa, e fala como você está. E vai discipulando, vamos fazendo discípulos. Vamos fazendo discípulos. Amém? Que não seja um peso, que não seja uma carga, que seja agradável. Relacionamentos, conversa franca, bate-papo. Se pudéssemos, e não houvesse pandemia, chamar a pessoa para tomar um café, chamar a pessoa ali para, sei lá, comer alguma coisa, tomar alguma coisa, beber alguma coisa e conversar. E ensinar a pessoa, olha, você precisa ir para Jesus, você precisa descansar em Jesus, você precisa confiar em Jesus. Então o id está ligado ao vinde, né? Primeiro nós vamos a Jesus, daí nós vamos fazer discípulo de todas as nações. Então é isso que eu tenho para falar para hoje, né? Uma breve reflexão. Espero que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um resto de semana abençoado. E beijo carinhoso em nome de Jesus. Amém.